Terminamos hoje a série de 3 episódios consagrados à Operação Mar Verde, uma programação especial que ocorre também após a publicação de 2 novos livros em Portugal e em França sobre o caso, da autoria de José Matos e Mário Matos e Lemos e de Bilguissa Diallo, respectivamente. Começámos por ver como os dissidentes da Guiné francófona se aliaram ao regime colonial português em Bissau para tentar precipitar o fim do regime de Sékou Touré e como o plano secreto foi preparado e executado há mais de meio século. Destaque agora para o desfecho e as consequências desta operação lendária levada a cabo em Conakry a 22 de novembro de 1970. Na linha de mira de Lisboa estavam os apoios de que o PAIGC beneficiava na capital daquela que tinha sido no passado a Guiné Francesa. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde tinha aí, efetivamente, a sua base em Conakry. Ana Maria Cabral, viúva de Amílcar Cabral, o líder do PAIGC, que viria a ser assassinado em janeiro de 1973, viveu na primeira pessoa o ataque. Ela admite ter escapado por um triz e releva-nos aqui um testemunho exclusivo sobre como tudo aconteceu. Tivemos por um triz e só não morremos por sorte. Estávamos a dormir, eu acordei com aquele barulho, fui acordar os meus filhos e tinham já bombardeado, atirado um obus para a nossa casa e o obus caiu na casa de banho, a casa toda tremeu. Então, portanto, estava eu sozinha em casa com os meus filhos. Só tive tempo, eles chamaram os camaradas, os guardas, que foram por trás e disseram: apanha os seus filhos e sai. Saímos, andamos ali pelo mato, até que de manhãzinha, e alguns camaradas, como a Embaixada do Vietnã ficava ali perto, foram pedir à Embaixada do Vietnã. Mas depois acabámos, porque naquela altura existia ainda a União Soviética, não é? Tinha uma enorme embaixada que chamavam de Petit Moscou. Acabámos por nos refugiar ali, porque os vietnamitas, coitados, não podiam. Era uma coisa muito simples, uma embaixada deles, não é? Não tinham possibilidade de. Até o regresso de Camila Cabral, que depois tirou-nos lá e a nossa casa ficou completamente danificada. Houve muitos estragos, né? Arrebentaram com, pelo menos a parte da frente da nossa casa, ao lado ficava o secretariado, era tudo a mesma coisa, né? Era só um prédio. Aquilo foi mesmo, nós não morremos por sorte, né? Porque eles bombardearam. Tivessem bombardeado mais para a frente, tinham-nos apanhado no quarto. Então o obus, até quando se reconstruiu a casa, o Amílcar pediu que deixasse lá aquele buraco que entrou na casa de banho como recordação do obus, porque caiu mesmo ao lado do meu quarto. Um dos principais alvos da Operação Luz acaba por fracassar. Amílcar Cabral nem se encontrava em Conakry na altura e por isso não foi apreendido. Ele não estava, eu estava na Europa. Nessa altura a Europa estava dividida, havia os países capitalistas, os países chamados socialistas, então, e ele estava num desses países a solicitar ajuda, porque nós não fabricávamos armas, não é? As 6 embarcações portuguesas deixam rapidamente Conakry sem conseguir derrubar Sékou Touré nem prender Amílcar Cabral. O relato da retirada é-nos feito por Costa Correia, o comandante da lancha de desembarque montante, uma das 6 embarcações portuguesas que protagonizaram a Mar Verde. Não tínhamos a consciência de se havia ou não aviação militar. O facto é que realmente houve pelo menos um voo de um dos aviões da Guiné-Conakry que sobrevoou Conakry e ainda disparou contra navios mercantes, um navio mercante, creio eu. Já estávamos nós a navegar e isso ocorreu. Poderia eventualmente, efetivamente, ter sido contra um dos navios invasores, digamos assim. Isso não aconteceu, não se sabe bem porquê. Dizem que os pilotos dos aviões ainda tinham um pouco de treino, mas o facto é que houve realmente um sobrevoo, talvez cerca das 10 da manhã. Já estavam os navios em formação de retirada, mas houve ainda um avião que sobrevoou Conakry e disparou, não se sabem como nem porquê,
contra um navio mercante que fugiu até há alguns anos, segundo creio. Se falharam várias das metas definidas por Lisboa naquela operação, obteve-se, porém, naquela noite, a libertação dos presos portugueses nas instalações do PAIGC em Conakry, como admite Ana Maria Cabral. A única coisa que eles conseguiram foi libertar os prisioneiros portugueses, que tínhamos uma casa, ficava assim numa colina, que como na Guiné, praticamente não há montanhas, a nossa gente chamava aquilo a montanha. Mas aquilo era mais uma colina do que uma montanha, mas enfim, pronto. No entanto, os presos portugueses soltos recebem instruções sobre a versão que podem contar, e isto por causa do caráter secreto da operação, como testemunha de novo o comandante de Mar e Guerra Luso, Costa Correia. Houve instruções para os próprios prisioneiros dizerem que tinham sido, eles mesmos tinham fugido da prisão, a versão oficial que eram obrigados a dar às famílias, etc., que tinham fugido da prisão e tinham chegado à fronteira, evidentemente que ninguém acreditou nisso, não é? E naturalmente pelas declarações dos prisioneiros, dos comandos africanos que ficaram prisioneiros, à Comissão de Investigação da ONU, que foi logo lá, foram claras, dando os pormenores todos e referindo que a operação tinha sido feita com os meios fornecidos por Portugal, é evidente. Portugal até hoje nunca admitiu ter sido responsável pela Operação Mar Verde. O comandante Costa Correia duvida de que essa posição venha a ser alterada mais de 50 anos após os acontecimentos. Portugal, formalmente, duvido que vá tomar uma iniciativa de dizer sim, senhor, fomos nós, não é? Porque é despropositado. Se Portugal fosse interrogado formalmente por um organismo internacional sobre isso, naturalmente até tinha que socorrer-se dos documentos publicados na própria Organização das Nações Unidas. Eram elementos suficientes para se confirmar que Portugal tinha concedido a operação e que a operação, se não tinha tido mais sucesso, também foi por falha dos serviços de informações militares da Polícia Política Portuguesa, a Direção-Geral de Segurança, que também era conhecida por PISA, é o seu nome anterior, que não teve capacidade suficiente para dar informações apropriadas que levassem à ponderação cuidada sobre as vantagens e inconvenientes de uma operação daquele tipo. Sékou Touré não caiu, pois, nesta intentona fomentada entre Lisboa e os opositores guineenses da FLNG. O homem forte de Conakry, o único dos antigos territórios africanos franceses a ter dito não no referendo de Gaulle, precipitando a independência da República da Guiné, vai mesmo descartar qualquer compensação pelos estragos causados pela intervenção portuguesa de novembro de 1970, como relatou o comandante português Costa Correia, um dos elementos da oposição guineense da FLNG. Mas que aproveitou aquela circunstância, não só até para impedir uma eventual missão da ONU que tinha recebido a incumbência do Conselho de Segurança de se dirigir à Guiné-Conakry para estabelecer os valores das indenizações a reclamar a Portugal por aquele ataque. Sékou Touré disse em carta ao secretário-geral que não desejava indenizações nenhumas, o que ele desejava sim era que Portugal fosse obrigado a conceder a independência aos territórios portugueses todos. E, portanto, essa carta, aliás, nunca circulou muito em Portugal. A Hassan Assad, por acaso, em Paris, teve conhecimento da existência dessa carta. Era um argumento que se dizia em Portugal, nos meios militares e políticos também, que Portugal devia sempre dizer oficialmente que nunca tinha participado na operação, apesar de ter havido essa carta de Sékou Touré que não teve publicidade em Portugal praticamente nenhuma. Esta operação secreta, validada pelo general Spínola, governador da vizinha então Guiné Portuguesa, e obviamente pelo regime de Marcelo Caetano da altura, poderá ter permitido ao PAIGC obter maiores apoios para a sua luta contra o exército de Lisboa. De novo, o testemunho de Ana Maria Cabral. Que o Cabral pedia as suas listas, as suas conversas. Eu assisti algumas vezes fui testemunha em Moscou, pedia essas missas, não sei o quê, mas eles ficavam dentro dos militares, dentro do mapa da Guiné, não sei o quê, mas
Quando foi o Sékou Touré mexeu, o Sékou Touré conseguiu que uma delegação da ONU fosse lá constatar, porque eles conseguiram destruir um dos palácios do Sékou Touré, só que ele não estava lá. O objetivo era destruir também o regime de Sékou Touré, de roubar o presidente. Só que não conseguiram, mas o Sékou Touré fez muito barulho. A ONU teve de mandar uma delegação, um comitê de descolonização. Agora tem graça, uma das pessoas que era membro dessa delegação era o Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, que foi presidente da Argélia ainda há pouco tempo. E de maneira que lembro ainda jovem, extremamente jovem, estou a ver o rosto dele. O PAIGC vai intensificar a guerra com meios mais sofisticados, nomeadamente mísseis. Lisboa ficará, ainda assim, numa aposta exclusiva na via militar para lidar com a luta de libertação do PAIGC. José Matos é um dos autores do livro Ataque a Conakry, História de um Golpe Falhado, publicado em março passado em Portugal pela editora Fronteira do Caos. O General Spínola, a partir de 1970, com o resultado da Operação Mar Verde, claramente vê-se que muda de opinião. Aliás, o livro tem um capítulo sobre o pós-operação, onde claramente há uma reunião no Conselho Superior de Defesa Nacional, 71, poucos meses depois da operação, em que de facto vê-se que há uma mudança de posição do General Spínola a esse nível. E depois o General Spínola tenta, em 1972, com a mediação do presidente Senghor, encontrar uma solução negociada para a Guiné. Essa possibilidade é recusada pelo Marcelo Caetano, que era o chefe do governo, porque o Marcelo Caetano achava que, de facto, se fosse levado a cabo um processo negocial na Guiné, isso punha em questão a presença de Portugal em Angola e em Moçambique. Abria um precedente. Marcelo Caetano, o chefe do governo, sempre se recusou a qualquer solução negociada com o PAIGC, e quando o General Spínola vem com essa proposta de Bissau a Lisboa falar com Marcelo Caetano, a recusa de facto acontece e, portanto, Marcelo Caetano diz mesmo que, uma frase famosa, que era preferível uma derrota militar com honra do que negociar com os terroristas. E, portanto, o General Spínola fica até chocado com essa afirmação de Marcelo Caetano, mas de facto percebe claramente, e aí o General Spínola percebe claramente, de que não há solução política para a guerra e que a solução de Marcelo Caetano é continuar a guerra. O estratega da operação, o comandante Alpuim Calvão, e o governador da então Guiné Portuguesa, o General Spínola, ajustam contas perante os desaires da operação, como nos relata de novo o comandante de Mar e Guerra, Costa Correia. No que respeita ao êxito geral da operação, o comandante Calvão não ficou muito satisfeito, porque a parte do golpe de Estado, que era a parte determinante para o processo todo, não se conseguiu realizar. E isso, naturalmente, foi uma decepção para ele muito grande, não é? Para ele e, naturalmente, para o General Spínola, etc., que o General Spínola teve algum confronto verbal com o próprio comandante Calvão, acusando de não ter dado a importância suficiente ou prioritária ao golpe de Estado e ter feito prevalecer a ideia do objetivo operacional ser mais a libertação dos prisioneiros. Ainda no plano das consequências da Operação Mar Verde, o comandante português Costa Correia admite que era grande o ceticismo dos comandos africanos, da então Guiné Portuguesa, quanto às possibilidades de sucesso da mesma e quanto ao respectivo impacto naquela que se viria a tornar a Guiné-Bissau. Eu percebi que os comandos africanos, as forças então portuguesas, não estavam tão solidamente convictos de que a operação lhes interessaria a longo prazo e que tinham riscos para os quais não estariam totalmente preparados, mas foram convencidos a prosseguir a operação. Mas não se pode dizer que o entusiasmo fosse algo de realmente sólido. O comandante de Mar e Guerra comenta também o desalento das forças da FLNG da Guiné-Conakry, que não conseguiram mudar o regime ao integrarem a operação. No regresso, me confessaram que tinham ficado decepcionados com o apoio e a preparação da operação, embora por seu lado também verificassem que não tinham tido recursos internos suficientes para os acompanharem naquela operação. Fiquei com os dados pessoais de Hassan Assad. Ele, com toda a franqueza, referiu que seria muito difícil, no caso do golpe de Estado ter tido sucesso, de manter uma política sólida de afastamento do PAIGC, porque ele não podia esquecer que estava num país africano com uma independência recente e que não poderia, digamos assim, no nível da Organização da Unidade Africana,
trair as perspectivas anticoloniais que deveriam informar, digamos assim, qualquer governo que saísse de lá. Portanto, por outro lado, sabia que não tinha recursos suficientes para obter o poder de imediato. Estava preocupado com o que poderia suceder. Também, aliás, o próprio Coronel Diallo estava amargurado, decepcionado pelo facto de não ter estado na ordem de operações previsto que ele fizesse parte do grupo que iria procurar Sékou Touré e convidá-lo a sair do poder. E ele foi relegado a uma posição secundária de apenas participar no assalto a um dos quartéis. Ele dizia, eu, como candidato a Presidente da República, deveria ter participado nessa operação, ou então na operação que se dirigia à rádio, a fim de emitir uma mensagem ao povo guineense. Sékou Touré vai manter-se, pois, no poder e levar a cabo uma verdadeira purga contra quaisquer opositores que poderiam estar por detrás da chamada agressão portuguesa. De novo, José Matos. O regime do presidente Sékou Touré foi um regime longo, foi um regime desde a independência em 58 até 1984, quando o presidente Sékou Touré faleceu, mas é de facto, eu diria, não tenho qualquer problema aqui com a palavra, é uma ditadura sinistra. E, de facto, aquilo que se passou a seguir à Operação Mar Verde, com perseguição de dissidentes, com mortes de dissidentes, com muita gente que foi lançada para a prisão. Estou-me, por exemplo, a lembrar do arcebispo de Conakry, que foi preso e até não tinha culpa nenhuma. O arcebispo não estava envolvido em conspiração nenhuma, mas teve o azar dos militares que iam à casa do Sékou Touré passarem em casa dele por engano, não é? Porque não sabiam onde é que era a casa do Sékou Touré e, portanto, passam lá e perguntam onde é que é, não é? E como recebem informação, depois, mais tarde, foi também o pobre do arcebispo, foi também implicado na conspiração e foi preso e esteve vários anos preso nos anos 70. E, portanto, tudo isto foi muito triste, aquilo que aconteceu a seguir à operação. De facto, o nível de repressão que o regime exerceu nos anos seguintes foi terrível e mostra bem o que era o regime do presidente Sékou Touré. Do outro lado da fronteira, a guerra de libertação do PAIGC contra o exército português intensifica-se. Nino Vieira, em nome do PAIGC, lê em 1973, unilateralmente em Medina do Bué, a declaração de independência da Guiné-Bissau. A Revolução dos Cravos do ano seguinte em Lisboa precipitará o reconhecimento da independência e a retirada lusa deste primeiro território africano a ser descolonizado por Portugal, praticamente 4 anos depois da operação secreta que tinha por nome de código Mar Verde. Acompanharam-nos neste último episódio Ana Maria Cabral, viúva do líder do PAIGC da altura, Amílcar Cabral, também o comandante português de mar e guerra Costa Correia, um e outro implicados nos acontecimentos de Conakry de 22 de novembro de 1970, em campos adversos. E ainda José Matos, autor de várias obras sobre a descolonização em África e coautor, com Mário Matos e Lemos, da obra Ataque a Conakry, História de um Golpe Falhado, publicado em Portugal, pela editora Fronteira do Caos.